Ri? O pessoal hoje não está querendo muito rir. Olha, aqui está todo mundo com o microfone fechado. Mas vamos lá. Letícia, me diz uma coisa, se estiver me ouvindo. Você participa do Yoga do Riso? É líder de Yoga do Riso? Então, não? Pois é. Eu participo, mas não sou líder. Mas então você já tem um conhecimento, sabe como é que funciona, né? Isso é fundamental para a gente ter uma linguagem. A Estela, eu não sei também se é ou não. Vamos seguindo, porque hoje o objetivo é falar de um vídeo que teve da Ana Banana, que é uma líder mundialmente conhecida de Yoga do Riso. E o vídeo dela traz muita riqueza para o trabalho do Yoga do Riso, só que ela, no próprio vídeo, faz uma revelação de que ela é palhaça. A origem dela é a palhaçaria. E aí vocês vão perceber, durante as falas dela, ainda bem que eu recortei o vídeo todinho para demonstrar aqui, para pontuar tudo que eu achei importante, que merecia ser destacado. E aí a gente vai conversando a respeito disso. E se vocês, a qualquer momento, quiserem comentar a minha fala ou o que vocês ouviram na fala dela, fica à vontade. A Estela está dizendo também que só participa do Yoga do Riso, mas tem o conhecimento como é que é a prática. Ou seja, porque, para mim, o Yoga do Riso, a maior contribuição deles com a relação à risoterapia, ao riso, de um modo geral, no mundo, é reforçar, porque não é original deles, mas é reforçar, é popularizar o riso exercitado. Tá? E depois, a partir daí, você vai perceber que eles usam praticamente os mesmos elementos da palhaçaria, ou seja, jogos, expressão corporal. O contato visual já é uma coisa mais característica do Yoga do Riso. A questão do toque também, porque tem muita dinâmica com toque, é também mais uma questão do Yoga do Riso, porque na palhaçaria você tem um distanciamento do público e o palhaço. Eles ficam meio que separados, a não ser que seja uma exibição. Também eu não sinto muita vontade para falar da palhaçaria, porque eu não sou palhaço. Mas, de um modo geral, a gente vê um distanciamento. Mas vamos lá, eu vou começar a compartilhar a tela para poder apresentar o vídeo da Ana Banana. Esse trabalho já começou, já teve 7 destaques, e agora eu vou partir do 8º. Vamos lá. Vocês desculpem, eu já devia ter deixado aberto. Vamos lá. Me informe se vocês estão vendo a tela e se estão ouvindo. Ok, todo mundo respira fundo. Habana. Lava a cabecinha. Lava, lava. Tem que fazer um espaço para entrar mais informação. Todos ouviram? Sim? Por que eu destaquei esse vídeo? Porque esse vídeo, particularmente, cara, ele é uma apresentação. E é uma coisa que eu espero que ocorra tanto no âmbito
risoterapia quanto do yoga do riso, que vocês façam palestras sobre o yoga do riso. É uma forma de você popularizar o yoga do riso. Caramba, eu pensei que eu já tivesse admitido a pobre da Rafaela. Oi, Rafa, desculpa, eu não pensei que eu já tinha te admitido. Mas o fato é que é importante que cada um de nós aprenda primeiro que é um desenvolvimento, né, cara? Você palestrar é uma habilidade que pode ser um trabalho. Tem gente que vive, por exemplo, Marcelo Pinto cobra caro pelas palestras dele. Então, é uma oportunidade de trabalho. E segundo, que é uma forma de você divulgar o yoga do riso para mais pessoas. Só que eu sempre falo o seguinte: é necessário que você tente colocar o clima do yoga do riso dentro da palestra, porque senão a palestra, de um modo geral, é uma coisa séria, é uma coisa que é feita de forma seriada. Então, você tem que ter uma habilidade de implantar o riso dentro da palestra, provocar o riso na palestra, senão não faz sentido. A pessoa tem que ter alguma vivência, tem que ter uma aproximação do yoga do riso através da palestra. E uma das coisas que a Ana Banana fez, isso era, na verdade, uma palestra online, é isso. Ela intercala o riso, e ela falou ali, olha o detalhe, tem que abrir espaço na mente para poder absorver mais coisas. E ela usa o riso para isso. Ela poderia simplesmente chegar, gente, vamos fazer o seguinte, agora vamos respirar. E pedir para todo mundo respirar. Faz parte do yoga do riso também, mas o riso também tem essa função de quebrar a lógica. Quando você está numa palestra, vocês vão ver aqui, se eu ficar falando muito, a gente vai acumulando, daqui a pouco tem uma tensão na mente, cara, que você não consegue absorver mais nada. Então, o que eu quis destacar ali é o seguinte: é o uso do riso de uma forma adequada, porque a gente, às vezes, até faz aqui. Mas como é que a gente faz? A gente está falando, agora vamos rir. Aí todo mundo, ha, 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 ha. Cara, isso depois de um tempo acaba ficando sem graça e meio forçado, entendeu? E ela não, ela vai, no contexto da palestra, ela encaixa uma situação e provoca o riso. Quem está acompanhando a questão da palhaçaria percebe que você tem mais elementos. Os jogos, você pode, por exemplo, você está falando lá que é assim, aí daqui a pouco você vai... A pessoa que está ali, pô, fica surpresa, toma um choque daquilo, pode rir ou pode não rir. Mais uma vez, o palhaço, a pessoa que está querendo provocar o riso, tem que estar habilitada para não se chocar com o fracasso da provocação dela. Tá? Agora, alguém quer comentar a respeito dessa coisa de você provocar o riso durante a palestra com a finalidade de quebrar a tensão, que é uma coisa que atende a duas coisas. Primeiro, você vai estar oportunizando para a pessoa poder dar uma relaxada no meio da palestra. E também você está levando o riso, ou seja, você está contextualizando o yoga do riso durante a palestra. Tá? Eu vou compartilhar, então. Assim, Diga, posso só fazer um Isaura. comentário? Assim, o Por meu favor. contacto com o riso foi com o Sandro, com o Yoga do Riso, que fiz a formação, e a experiência que eu tenho tido é no meu local de trabalho, que tenho levado o Yoga do Riso para os profissionais e para as crianças e jovens. E quando fiz a primeira palestra ou formação sobre o Yoga do Riso no trabalho, eu criei situações que tinham a ver com o dia a dia, não é? E brinquei um bocadinho, contextualizei. E isso funciona mais do que pronto, criar situações que as pessoas têm no dia a dia. E acho que tem um impacto maior. Não sei se tem um bocadinho a ver com o que estavas a dizer. Não, perfeito.
Obrigado pela tua contribuição, Isaura. É bom que você já tenha uma experiência, cara, para falar a verdade, eu estou devendo nesse aspecto, que eu me envolvi tanto na questão do saber do riso, de desenvolvimento de associação, uma série de coisas sérias que eu não tenho feito prática. Aliás, eu faço prática todo dia, mas eu faço a meditação do riso, que é uma coisa individual, mas eu não tenho saído para campo, que é uma coisa que eu acho fundamental, que é ali que você sente a temperatura da coisa mesmo. Se eu fazer uma sessão de yoga do riso para empresários, para empresas, e essas pessoas nunca fizeram yoga do riso, tenho que lhes dar uma coisa que serve para sempre. Não vou fazer uma sessão de yoga do riso, uma história guiada, fantasia. Vou fazer algo hiper, mega prático. Então eu digo assim, ok, até agora era sair da cama. Por que que eu separei isso? Porque, mais uma vez, eu fico preocupado, porque é uma coisa me estranha, tá? Eu vou falar, durante esse período que eu estudei o Saber do Riso, que eu fiz o Saber do Riso com vocês, eu acho muito estranho que o riso já seja estudado há tanto tempo e tenha tão poucas formas organizadas de usar o riso para a saúde. Tá? Tem alguma coisa que não bate, porque o riso, cara, se você pegar a quantidade de filósofos, psicólogos, pessoas com conhecimento profundo da realidade humana, que estudaram o riso, que falaram do riso, e a gente não consegue sistematizar o riso, e de alguma forma a gente também estudou isso, a gente sabe que o riso é usado como forma de controle das massas, é usado como forma de obtenção de ganho econômico, ou seja, utilizam o riso de diversas formas, mas não em benefício da saúde humana. E eu acho isso um pouco estranho. E a gente está tentando isso. O yoga do riso tem essa finalidade específica, a risoterapia também tem essa finalidade, a terapia do riso, no caso. Eu estou me habituando a falar terapia do riso como aquela categoria de trabalho que é utilizada pelos palhaços, que vem da palhaçaria. E falar de risoterapia no âmbito mais geral, ou seja, falar de risoterapia de psicólogo, fisioterapeuta, enfermagem, porque o pessoal da enfermagem tem aderido muito à questão da terapia do riso, ou seja, eles têm um contato muito grande do clown com o ambiente hospitalar, porque a enfermagem vive um ambiente hospitalar com mais intensidade. Mas a risoterapia pode ser utilizada de diversas formas. Mas isso que a Ana Banana falou, aí voltando ao vídeo, é uma forma de você marcar, de você definir na memória da pessoa que o riso é saudável. Se ela tem uma experiência profunda com até o yoga do riso, aquilo vai ficar marcado nela e ela vai saber falar, não, eu fiz uma prática chamada yoga do riso, e isso futuramente também vai acontecer com a risoterapia. Eu fiz uma sessão de risoterapia, e ela vai saber replicar aquilo. Então, eu achei interessante a fala dela no contexto de dizer marcar na memória da pessoa, que ela precisa saber o que ela está fazendo ali e saber reproduzir isso. Essa que é a minha tentativa de fazer com que vocês percebam a importância de você deixar uma marca quando a pessoa tiver a experiência, e não fazer uma experiência mais ou menos, uma coisa um pouco indefinida. Fala, alguém quer falar alguma coisa a respeito ou seguimos? William, eu estava aqui a pensar... Aqui dentro desse contexto, o que me trouxe agora em memória
é que se acontece alguma coisa com você, a mente está acionando a raiva, a insatisfação, a indignação. Tudo isso são lixos mentais, né, que foram colocados, mas o natural é você rir, se alegrar, sorrir com as coisas que acontecem, os obstáculos, tudo que acontece, resiliência no nosso dia a dia. Não é para enfrentar com raiva, com ansiedade, com mau humor, né? Que já diz o mau humor, mas sim criar esse hábito mental, esse abrir essa mente, que é algo natural nosso. Então, por isso, igual tomar café, almoçar, comer, trazer o riso, o sorriso, seja expediente constante diário, e não outros elementos. Então, isso é importante, né? Abrir essa mente, porque quando se iniciou isso, lá quando a mente era mais pura, limpa, né? O bebê ri de qualquer coisa, né? Sem graça, pode ser. E nós rimos junto com eles também, para lembrar disso. Olha, assim é seu dia a dia, seu cotidiano. Então, eu vejo que esse é o propósito, o objetivo seja yoga do riso, terapia, a risoterapia, lembrar, trazermos para esse dia a dia com essa abertura mental para recordar disso. Então, são expedientes, ferramentas para recordar o nosso natural, e não a raiva, o ódio, a indignação, e trazer Vera, esse ambiente. essa tua fala foi muito apropriada, porque você acabou... Eu acabei de falar da minha dúvida, por que o riso não é um elemento estruturado para a nossa saúde, para o benefício da humanidade. E agora você acabou de me responder. E, cara, aí é que está. O mais difícil é de aceitar isso, que é uma coisa natural. O que acontece? O ser humano, na sua origem, ele teve que sobreviver. E no desenvolvimento dessa sobrevivência, a gente acionava constantemente, e, cara, isso está acontecendo de uma forma deturpada e desencontrada agora. A gente, antigamente, precisava sobreviver, a gente tinha uma relação com a natureza de sobrevivência, e a gente utilizava constantemente, e nem era desenvolvido no cérebro funções que hoje nós possuímos. Quem está mais habituado a falar dessa coisa do simpático, do parasimpático, e agora de uma teoria, da teoria polivagal, que é um desenvolvimento de um aspecto do cérebro que não tinha na humanidade, que a gente só tinha 3 sistemas de reações. Era o sistema de ataque e fuga ligado ao simpático, o sistema de ataque ou fuga ligado ao simpático, e o sistema de relaxamento e congelamento ligado ao parasimpático. Hoje em dia tem uma separação no parasimpático. Isso é uma coisa meio confusa, eu não domino essa coisa, mas existe no parasimpático hoje uma outra possibilidade, que é a questão da adequação social, é de você resolver isso sem ser pelo sistema de luta ou fuga, é de você adequar aquilo socialmente e ter uma adaptação que não precisa dessa questão de ataque, luta ou congelamento. Tá? Então, o que acontece? O riso, se você perceber bem, quem já está habituado, é uma questão completamente socializante. Então, o riso ele vai estar diretamente conectado com essa nova possibilidade do nosso cérebro de dar soluções para questões de... Como é que se diz? Só que também isso é relativo, porque o que acontece? Essa atuação dessa área do cérebro ela só acontece num ambiente seguro.
você só consegue desenvolver uma relação dessa que eu falei da teoria polivagal, que é esse sistema. Cara, foi o que eu ainda não domino essa situação. Mas o fato é que se você estiver sob ameaça real, você vai acabar partindo para ataque ou fuga. Dificilmente você vai conseguir rir numa situação de ameaça real. Cara, naturalmente, o seu organismo vai cortar a tua capacidade de rir, de raciocínio, e você não vai conseguir impor o riso. Você tem que exercitar tanto que aquilo seja uma condição inconsciente. E isso é bem difícil. Tá? É por isso que a gente precisa estudar cada vez mais e praticando cada vez mais, porque aí o que vai acontecer? Coisas que são ligadas à psicologia vão acabar sendo absorvidas pelo seu corpo. E aí você vai ter mais oportunidade de rir, por exemplo, quando você estiver em perigo, parar. Só que é antinatural, eu acho isso. Isso é uma opinião minha. Se você está, por exemplo, digamos que a gente está na Ucrânia, a bala está correndo, está voando. Geralmente, o teu organismo vai determinar o seguinte: olha, não pensa, corre, vaza, ou então dá tiro, ataque ou fuga. Ele determina que toda a tua energia corporal seja para sobrevivência. Tá? Se você consegue parar para rir, não, eu estou sob tiro, aí você dá uma parada, eu vou rir. Talvez você tome um tiro na cara, porque você parou para rir. Entendeu? Então, eu não sei como é que isso vai se desenvolver, mas o fato é que, pela fala da Vera, existe a possibilidade, sim, de a gente não da gente sair. Na verdade, acabei de me lembrar de uma outra coisa. A gente está adoecendo. Isso também é uma evolução, William. Então, uma evolução que nós ficamos aí com os registros mentais, sempre no passado, vem mostrar que o riso, esse modo natural de viver, é um ambiente seguro. Então, nós estamos fazendo esses ambientes seguros para rir, para sorrir, mesmo falhando no sentido de que acontecem as coisas, e trazer que nós não temos mais esse tempo tempo primitivo, é uma nova era. Então, ficamos ainda apegados, prisionados na ideia da defesa, e você pôde ver ontem a nossa experiência. Todos, né, tiveram no momentos de perigos, quando foram colocados à frente para trazer, né, a sua fala e trazer o que estava conteúdo naquele instante na mente, e não lá o tempo primitivo. É um ambiente seguro para você expressar. Assim seria nós no mundo. Você pode expressar livremente, é seguro. Então, nós somos essas pessoas que estamos vindo dessa forma de vamos contaminar e mostrar que é natural e que você vai falhar, que você não vai ser castigado, que você não vai receber a outra melhora, você não foi tão boa, e você vai ter aí muitas pessoas, a timidez traz isso, eu não sou tão boa como o outro, por isso eu não vou lá na frente, porque eu não vou estar seguro. Então, você vai fazer isso porque é seguro. Né? Aí está, Vera, você falou... nova mentalidade. Mais uma vez, você falou com propriedade. O que acontece? É que nem ela falou, é uma evolução, e o planeta, hoje em dia, ele já nos dá condição, aliás, o planeta não, o planeta sempre deu condições. É a própria humanidade e suas relações que constroem situações que cada um vê de uma forma diferente. Por isso, como um processo evolutivo, cada um vai estar num estágio e cada um vai interpretar de uma forma diferente cada situação. Então, por exemplo,
você vê o seguinte, eu, por estar com o mecanismo, de repente, mais atrasado, eu fui fazer referência à Ucrânia, e eu posso fazer referências também com relação à Covid, que são situações de urgência, entendeu? São situações que você acaba acionando o teu mecanismo de luta e fuga. Mas existe, por exemplo, a gente aqui está num ambiente seguro, então a gente pode rir. Agora, mas aí eu vou remeter a gente ao curso do Marcelo Ludian, que é muito interessante, porque ele, quando fala de desconstrução, é justamente para a gente ter uma flexibilidade, não ter tanta rigidez e poder interpretar a situação real. Porque se a gente fica num ambiente rígido, no que a gente está habituado, no que a gente está, como é que se diz? O que nos é imposto, porque a gente, hoje em dia, a gente não tem nem contato com a presença em função de uma rotina de distração que nos é colocado através da mídia, através da educação. A gente não percebe, até daquela educação até familiar, porque, sem querer, os nossos pais nos transmitem hábitos que depois vão continuar na escola. Hoje em dia, a escola não é feita para formar pessoas felizes. A escola é feita para formar mão de obra para o mercado de trabalho. Tá? Então, a gente sofre influências diversas que nos levam a não estar presente no aqui, no agora, e de ter flexibilidade, criatividade, aquela coisa de que, atualmente, eu estou seguro. Então, eu posso rir a qualquer momento, com facilidade, sem dificuldade. Eu posso facilitar para o meu organismo um equilíbrio. Tá? No entanto, a gente fica preso a coisas... Mas eu já falei para caramba, deixa a Isaura falar e depois a Rafa. Bem, eu tinha aqui 2 pontos. Há pouco queria dizer uma coisa que é o seguinte: eu tenho tentado, a nível dos profissionais, mostrar que temos nós próprios ferramentas que são simples, mas que têm um potencial enorme dentro de nós, que é a respiração e que é o riso. Mas como muitas vezes são encaradas como uma coisa tão banal, tão simples, que não são valorizadas. Então, este rir e esta respiração, e ligado ao yoga do riso, tem um impacto fantástico e qualquer pessoa pode aplicar. Eu tenho levado isso. E agora o meu interesse, há pouco falavas que não há muita estruturação para a saúde, e agora a minha área de interesse é a educação. Levar o riso, levar o yoga do riso para a educação. Estive agora a fazer a pós-graduação em neuroeducação e não tenho encontrado muita coisa. Tenho encontrado o humor na educação, e agora estou a tentar ligar o cérebro, as emoções positivas, ligar aí o riso e depois ligar a yoga do riso e a escola. Estou aqui nesta ligação. A questão da segurança é interessante porque, a nível da aprendizagem, se nós temos a sentir emoções negativas, se o clima é negativo, o que é que ativa o nosso cérebro? É a amígdala, e reduz a atividade do pré-frontal, do nosso córtex. Logo, não pensamos, a nossa memória não está ativa e estamos a lutar, não é? Para nos defendermos e não conseguimos aprender. É interessante isso da segurança, e tenho estudado um bocadinho em relação à aprendizagem à escola, que o clima tem um impacto muito grande no cérebro e na forma como nós aprendemos. Era só este o meu contributo. Obrigada. Muito bom, Isaura. Eu quero, ainda bem que você está mais habituado, que agora que eu fui perceber que a tua pós é em neuroeducação. E aí a questão tudo aquilo que eu estava falando de teoria polivagal, você tem mais intimidade para falar. Uhum. O que eu achei interessante, e a gente tem que tomar, a gente tem várias falas no yoga do riso que eu percebo, como é que se diz? Não é falha, são coisas que são hábitos, formas de falar que têm o objetivo de induzir as pessoas à prática do yoga do riso, que eu acho válido, mas que não são verdades absolutas. Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer o riso. Não, não é verdade. Muitas pessoas, não são poucas, não vão ter essa possibilidade porque elas vão se sentir constrangidas
elas vão sentir a psique da pessoa, não vão permitir que ela chegue aqui, que nem eu, que sou um maluco, solto, liberado, eu tenho essa possibilidade, mas não é todo mundo que vai ter, até porque tem muita gente hoje. Tu imagina se um deprimido vai chegar e vai ter energia para cair abrindo a gargalhada. Não vai ter. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nossas falas. Outra que eu fico repetindo o tempo inteiro: o cérebro diferencia o riso, como é que se diz? Simulado do riso natural. O cérebro diferencia. O que acontece é que o cérebro não, como é que se diz? Ele produz os mesmos benefícios, independente de identificar ou não. Por que eu estou falando? Porque no âmbito mais científico, no âmbito acadêmico, se você pegar uma pessoa que estudou, ela vai dizer: olha, o que você está falando não é verdade, aí tu está arriscado a pagar um mico. Tudo bem, se quiser continuar, mas eu achar melhor a gente mudar esse discurso. Vai lá, Rafa, manda ver. Oi, bom dia. Na realidade, William, acho que tem frases frágeis no nosso discurso, né? Isso. Talvez a gente tenha que refletir mais sobre elas. E depois que eu vi você falando essas coisas, eu passei a refletir, né? Para entender do que é que você falava e realmente a gente tem fragilidades. E sobre a sua pergunta que você disse há pouco, por que que não há interesse, né, em sistematizar o riso em prol da saúde? Acho que o próprio Vida de Ana Malona, ela traz uma resposta, né? Ela diz, numa parte do vídeo, deve ser até próximo esse último trecho que você colocou aí, que por trás do nosso riso, nós damos amor, entendimento, empatia e soluções simples e úteis. Ou seja, tudo aquilo que nos faria independente de muita coisa que hoje nós somos escravos. Então, talvez seja por isso que não haja interesse, né, em exaltar o riso, em destacar a sua importância para a saúde, para a educação também. De alguma forma, cara, tem certas coisas que eu não consigo definir, e nada é, na verdade, concreto conforme a gente gostaria que fosse. Por exemplo, eu não sei se a raça humana é uma raça autofágica, ou seja, ela se comporta de uma forma que vai levar à própria extinção. Tá? Porque quando você tem essa fala, uma fala tão bonita, que o riso contém todas essas possibilidades e a gente não executa, a gente fica se questionando por que a gente se comporta dessa forma. Tá? Tem tantas possibilidades e não utiliza. A gente tem, como é que se diz, lideranças, pessoas poderosas que não conseguem acessar esse tipo de percepção. Elas estão tão fechadas nos interesses individuais, mas isso não vai levar a gente a discussão da espiritualidade e da natureza, que para mim não são separadas. A gente só tem possibilidade de avaliar até um certo limite, até onde o nosso cérebro permite, porque o nosso cérebro funciona só na base do tic-tac. Mas, cara, alguém queria falar? Pode falar, se quiser falar, pode falar. E depois, senão, eu vou tentar avançar mais um pouquinho, porque... Quer falar, Letícia? Fala. Eu vou colocar algumas coisas, só complementando tudo isso que está sendo dito. São coisas que eu estou compreendendo a partir do trabalho de outras pessoas. Tem alguns cientistas que tem no meu coração, que eu não sei se vocês conhecem, Bruce Lipton, que é autor do Biologia da Crença, o Dr. Joe Dispenza, o Greg Braden, Lynne McTaggart, que tem um trabalho incrível sobre o poder da intenção, e eu mergulhei nessas pessoas e estou digerindo isso. Então, vou trazer alguns elementos que eu não gosto muito de falar, porque dá uma deprê, mas eu acho que esse é o lugar para a gente amarrar os pontos. Então, primeiro que total de acordo que o nosso estado natural é de bem-estar, é de tranquilidade, é de ambiente seguro, né? Então, a gente desde a pré-história tem as ameaças, mas elas vêm e passam.
E a maior parte do tempo o ambiente é seguro, é em comunidade, por isso que a gente precisa tanto uns dos outros, que a gente fica seguro a maior parte do tempo. Todo o reino animal tem esses picos de cortisol, de estresse, de luta ou fuga, né, que duram em torno de 15 minutos e depois volta para a tranquilidade. E como humanidade, a gente é a única espécie que é capaz de criar o nosso ambiente a partir do nosso próprio pensamento, a partir da nossa atividade mental, né? E aí a gente está inserido num ambiente, em informações de fora, né, que estão levando a gente o tempo todo para o medo, para pensar no medo, né? Tipo, com todo respeito ao que está acontecendo lá fora no mundo, não tem a menor necessidade da gente estar tão bitolado em tanta ameaça o tempo todo, passa uma, entra outra. É porque existe um interesse por trás, né? Quem fala abertamente disso, solta o verbo, é o Bruce Lipton, que ele fala sobre o poder de lucro da indústria farmacêutica, que domina toda a escola da medicina ocidental, né? Que eu tenho algumas conhecidas que entraram na faculdade de medicina depois, perto dos 40, e elas falam, só se estuda doença, doença, remédio, doença, remédio, doença, remédio. Né? Então, tudo que é bem-estar, que gera bem-estar a partir de nós mesmos, de certa forma, boicotado, porque não dá lucro para quem tem um grande lobby nos governos. Né? Então, a gente está amarrado em tudo isso. O poder do placebo, que o Joe Dispenza estuda, que é a gente trabalha na nossa própria consciência e se cura. Né? O placebo não é uma coisa ruim, é a perfeição, né? É como o nosso corpo tem todos os remédios dentro dele. E o riso é uma viabilização, porque toda essa cura, todo esse equilíbrio, ele só ocorre quando a nossa vibração está elevada. E o riso leva a gente para isso. Né? Então, tá tudo amarrado. E eu queria trazer um pouco dessa amarra, assim, para vocês. Muito bom, Letícia. E a gente funciona como personalidade, né, em um ciclo de pensamento, sentimento e emoção constantes, assim. Né? E o que a gente mais pensa e sente, né, o que a gente mais pensa e sente acaba se tornando a nossa personalidade, o nosso mais comum. Eu acredito que o nosso trabalho do riso, junto com a meditação, com outras coisas, são essa infiltração que vai por baixo do cimento e corrói a construção, sabe? Eu acredito que o trabalho de cada um de nós, de elevar nossa energia, de mudar o nosso sistema de pensamento e sentimento constante, porque a gente é vibração, a gente está influenciando o entorno, corroer esse sistema por baixo da parte visível, porque a parte visível não dá, a gente está brigando com gente muito grande, né? Com instituições muito grandes. Então, o nosso trabalho, eu acredito que é esse que a gente vai fazendo, e se fortalecendo. Eu gostei muito de trazer, William, isso que você está trazendo dos ajustes nas falas, né? Para que a gente seja mais acurado, dizer, por exemplo, que nós temos os mesmos neurotransmissores liberados, e não que o cérebro entende igual. Então, esses detalhes que dão sustentação para esse trabalho, porque eu acho que a gente vai correndo as bases aqui por baixo mesmo, fazendo nosso trabalho de formiguinha. Eu adorei tua fala, Letícia. Eu adorei, cara, e vou ser ousado, cara, porque, embora eu não tenha um conhecimento tão aprofundado de várias coisas, às vezes eu tenho uns insights que eu tenho que falar. Você falou de ajuste da fala. E olha a ousadia. Eu vou tentar fazer um ajuste da fala do Bruce Lipton, sei lá se é ele que você falou a respeito da indústria farmacêutica. Às vezes a gente tem por hábito de colocar a maldade da natureza humana. Quando a gente fala que a indústria farmacêutica e os poderosos controlam e manipulam as coisas de forma a obter lucros, a gente está dando um tiro no pé, porque, na verdade, a gente está falando que as pessoas com mais capacidade, que elas conseguiram alcançar
um poder econômico, é porque elas tiveram uma inteligência, uma possibilidade que alguns ainda não alcançaram. Tá? E vai com calma, porque pode misturar uma coisa com a outra. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu não acho que isso seja proposital. Se você pegar e analisar a história da moeda, a história da economia, o processo civilizatório, essa coisa toda, você vai vendo que é um processo que cara, não tem nenhuma... Você não pode responsabilizar uma família, por exemplo. Poderia chegar e dizer, os Rothschild, são banqueiros que estão há muito tempo no poder. Não, é muito anterior a isso. O processo econômico que acabou levando ao processo competitivo fez com que ocorresse isso que a gente hoje caracteriza como exploração da espécie humana. Mas ninguém tem o domínio sobre isso. Na verdade, é o próprio desenvolvimento. Eu consigo ter essa percepção, porque dentro do budismo você tem um conceito de marca kármica, que é algo que só se aprofunda. Mas, por outro lado, tem o ciclo das coisas. E aí entra o que você falou, que eu acho muito interessante. A gente também tem a possibilidade de ir quebrando esse concreto. A gente criou o concreto, mas a gente tem a possibilidade, através dos campos que você falou. Tem um outro autor, cara, que falava dos campos mórficos, eu acho, que... Robert Sheldrake. Isso! Cara, eu tenho um problema de memória e também tenho pouco estudo, mas quando eu encontro pessoas que têm o estudo, eu procuro aproveitar. É o próprio campo. A gente... a nossa união, o nosso trabalho tem essa possibilidade, sim, de quebrar esse concreto. E aí remete novamente a gente lá para o vídeo da Ana Banana falando de memória. Olha que coisa interessante. Então, a gente impactar a memória das pessoas trazia um registro positivo do riso, da possibilidade do riso, porque o riso está na iminência. Você vê como é que é interessante as coisas. Esses ciclos e essas fases de mudança de ciclo, que dizem que a gente está no... Como é que é o nome dessa era que a gente está? Uma era de transição, mas o riso está passando por isso. A gente pode resgatar o riso, trazendo essa coisa do riso exercitado para uma questão de saúde, ou de uma questão de transcendência, de uma questão de quebra de paradigma, mas, ao mesmo tempo, o riso está sendo utilizado pelos... Eu gosto muito de entrar na questão política, mas tem uma representatividade isso, simbólica, pela corrente da ultradireita. O humor está sendo muito utilizado como forma de ridicularizar e de criar a agnotologia. Isso é bom para... Quem sabe o que é agnotologia aqui, pode falar. Se vocês não sabem, e o riso, cara, pode ter esse papel profundo que já estão utilizando, na verdade. Tá? A agnotologia é a ciência de produzir ignorância. Produzir ignorância, ou seja, confundir a sua mente. E é uma ciência que está sendo muito estudada, cara, politicamente, porque, cara, eu não vou nem falar que é da direita ou da esquerda, mas como eu identifico a esquerda como uma corrente que quer tratado social, quer tratar da humanidade, eu chamo a ultradireita do oposto disso, que quer, como é que se diz? São conservadores que querem manter o status quo de quem domina o mundo. Tá? Então, eles estão utilizando isso. Cara, você imagina, o riso tanto pode produzir inteligências à medida que a gente discute, fala, como você pode ficar um abobado que qualquer coisa... Pô, tem que tomar cuidado com isso. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Tem que tomar cuidado com o destino, com o que você está fazendo com o yoga do riso. À medida que você está trazendo para o mecânico uma condição natural, tem um risco muito grande.
Eu vou até comparar com o Pilates. Eu costumo falar, eu sou instrutor de yoga, então eu costumo perceber o seguinte: o Pilates ele é excelente se ele tiver na mão certa, porque à medida que você introduz um mecanismo externo, ou seja, um mecanismo artificial dentro do funcionamento do teu corpo, isso pode potencializar o teu trabalho físico ou pode destruir teu corpo. A mesma coisa é o yoga do riso. À medida que você introduz o elemento externo, ou seja, tá? Que não é uma forma natural do riso, você pode estar, se bem usado, elevando o potencial do rir. Agora, se mal usado, você está tornando todo mundo uma cambada de idiota. De forma bem grosseira, é isso que eu estou apontando. Tá? Bom, vamos falar, porque, cara, eu sou polêmico, eu tenho essa natureza que às vezes é difícil. Cara. Ontem mesmo eu coloquei uma frase lá depois que eu me arrependi, porque eu botei assim: vamos fazer uma reflexão se risoterapia é uma coisa séria ou palhaçada. Pô, colocar isso no curso do Marcelo Lujan, eu disse, caraca, eu acho que eu fui fundo demais. Mas o que eu quis dizer foi uma provocação, mas a gente tem que estar muito atento, porque você só pode fazer provocação quando as pessoas autorizam. E isso é uma coisa que também é válida para o riso. A autorização é o elemento, como é que se diz, ético da prática do riso. Se você quiser provocar riso numa pessoa que não quer rir, nem tem essa intenção, você está sendo invasor. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão da ética no riso. Tá? Vamos ver se a gente consegue botar mais um videozinho. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá que eu vou te contar, cara. É bem intenso esse... Acho que eu vou ter que rir um pouquinho, sabia, gente? Eu estou ficando... Começa muito pensamento, cara. A chegada da Isaura, da Letícia, a Karina está aqui observando. Acabou, cara, faz muita provocação mental, aí, pô, daqui a pouco eu não consigo mexer nem no Zoom. Deixa eu ver aqui onde é que está meu... Primeiro eu vou apagar, agora eu compartilho novamente, e agora sim. O que é que pode acontecer mais? Não podes treinar o yoga do riso porque moras num prédio e eu estou em cima e embaixo pode-te ouvir e pensar que estás louco. Vai para o chuveiro. Quando a água passa pela boca, ninguém te ouve, ok? Abre a torneira. Truques da vida. Como vais treinar o yoga do riso? Já fizeste isso da convencer mentalmente, mas agora estás a fazer a sessão de yoga do riso. Tens que dar coisas que eles possam usar tudo. Por que é esse negócio? Porque, não sei, às vezes ela não tinha nem intenção de falar aquilo, mas eu percebi isso. Que nem eu falei para a Isaura, nem todo mundo vai ter a capacidade de praticar yoga do riso. Quando a pessoa está dentro dessa armadilha que a Vera colocou, ela ainda não atingiu um estágio evolutivo que ela consiga usar a teoria polivagal, vamos colocar dessa forma, ou seja, ela ainda está presa dentro do sistema de ataque e fuga. Ela não consegue rir, entendeu? Então, você tem que criar mecanismos que talvez não sejam diretos. Não adianta você chegar para a pessoa, olha, rir faz bem para a saúde, rir é isso, rir é aquilo, são coisas objetivas. Você cria mecanismos indiretos de forma que ela possa, depois, na intimidade dela, rir, tipo, pô, se ela conseguir ser tocada, porque eu não sei o que determina certas pessoas, eu posso utilizar o budismo,
para falar disso. No budismo você tem a questão do mérito, mas não é mérito de meritocracia. É um mérito ancestral. É um mérito que vem lá da sua coleção de karmas, que não te pertence nem como indivíduo. Tá? Se você tiver mérito, você vai conseguir acessar o riso com muito mais facilidade, que nem nós estamos tendo a oportunidade de tratar de yoga do riso, risoterapia, ter contato com o Marcelo Ludian, que eu acho genial. E isso, por que não está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo? Porque, cara, e tem gente que vai acessar, vai chegar, vai entrar no curso, vai dizer, pô, que negócio estranho, e vai embora. Vai ter gente que vai dar uma risada, vai achar divertido, mas daqui a pouco vai ser tomado pela enxurrada da vida e vai largar o yoga do riso. Cara, aliás, é outra coisa que eu também fico questionando. Pô, por que tanta gente entra, faz curso de líder de yoga do riso e, de repente, abandona? Talvez seja por isso a questão meritória, a questão energética. Você tem que estar com uma conexão, um senso de percepção muito grande. Mas o fato que ela, aqui no vídeo, ela aponta essa coisa de você criar condições para que a pessoa possa praticar o yoga do riso com mais segurança. E talvez isso não esteja nem no nosso âmbito de líder. Ela vai precisar, no momento da intimidade, de experimentar rir debaixo do banho, experimentar rir dentro do banheiro, ou então experimentar rir baixinho, aquele riso silencioso. Em suma, a gente não pode determinar isso, mas como líder, como risoterapeuta, principalmente, a risoterapia, cara, é uma coisa que a gente vai precisar definir e entra numa contradição bem profunda com relação ao riso, porque a risoterapia ela precisa parecer séria, mas não pode ser séria de forma que descaracterize o riso. Então, é uma contradição que a gente tem que trabalhar bem profundamente e ver se realmente, porque, cara, o próprio sistema de saúde, do jeito que a gente vê hoje em dia, é uma coisa que é ligada ao mercado. A gente tem que ver aonde é que a gente está querendo chegar com isso. Eu estou querendo uma profissão para ganhar dinheiro ou eu estou querendo levar cura para as pessoas? Porque isso pode determinar como é que a risoterapia vai ser representada no planeta. Se todo mundo começar a querer fazer risoterapia para fazer um mercado de trabalho, para ganhar um dinheiro, para desenvolver coisas pessoais, a risoterapia vai ter um rumo. Se você está focado em produzir bem-estar, está preocupado com o riso, está preocupado com a qualidade do riso, está preocupado com a coletividade, a risoterapia vai ter outro rumo. São dualidades que a gente tem que aprender a lidar o tempo inteiro. Tá? Mas vamos ver se a gente avança. Alguém quer falar a respeito dessa coisa, dessa mecânica de favorecer o riso para as outras pessoas? Ou não precisa, a gente pode seguir? Vou seguir. É assim, eu vou só dizer uma coisa sobre isso, sobre o nosso propósito de vida, porque ao fim e ao cabo estava-se aqui a falar também do propósito. Eu, ao longo destes anos, eu sou psicóloga há 27 anos, e aprendi muitas coisas, muitas teorias e modelos de intervenção, mas o contacto com o yoga do riso, a experiência que eu tive, e há pouco eu dizia, todos podem fazer, claro que se quiserem fazer, não é, dentro das condições possíveis, é um bocadinho, se calhar essa frase é exagerada, mas a experiência que eu tive e a experiência que tenho tido a fazer com várias pessoas de diferentes condições sociais, com diferentes de saúde, a vários níveis, e o poder que tem. Eu acho que é uma ferramenta muito democrática que chega a muitas pessoas. E eu acho fantástico e teve um grande impacto em mim, na forma também de ver a intervenção e ver o nosso potencial de cura, e também fez com que eu me interessasse por outras áreas, porque a minha formação de base
foi a falar sobre os problemas psicológicos, sobre a psicopatologia. E muito mais tarde, já por interesse próprio e autodidatismo, comecei-me a preocupar pela saúde, pelo bem-estar, pela psicologia positiva, e tenho estudado agora para fazer formação também nessa área. E é uma visão também diferente de ver o mundo, ou ver pela doença, ou ver pela saúde, e ver também a possibilidade que as pessoas têm, esse manancial que têm de autocura, a energia. Pronto, para mim tem sido também assim uma viagem, uma mudança de paradigma muito interessante. O yoga do riso teve esse impacto, explotou esse impacto, e também a conexão com tantas pessoas que eu tenho tido da família de yoga do riso, e não só, pessoas fantásticas, que eu só conheço assim à distância, né, porque eu estou na Madeira, em Portugal, vocês estão desse lado, mas cria-se assim uma conexão, de uma visão de ver o mundo diferente, e faz com que também o meu propósito seja diferente. O porquê yoga do riso, o porquê levar o riso, porque é importante sermos felizes, levar a felicidade às outras pessoas, e é possível fazer isso e de uma forma mais simples, mas muito eficaz. Me diz uma coisa, Isaura, há quanto tempo tu é líder? Fiz o yoga do riso, penso que foi há um ano, vai fazer um ano. E você já tem toda essa prática de campo? É assim, a prática que eu tenho eu quando fiz a formação foi para mim, o primeiro curso, depois já para líder de yoga do riso já foi a pensar nos outros, e tenho feito isso no meu trabalho. Eu não tenho levado isso para fora, é no meu local de trabalho, tenho com os profissionais, com os jovens, e a minha prática é aí. É a prática no Clube de Yoga do Riso, também tenho uma sessão com vocês, estou a aprender muito com vocês, e no dia a dia, no trabalho. É porque eu estou percebendo, cara, mudou o padrão aqui hoje, pelo menos. Você, pelo fato de ser uma profissional de psicóloga e como é que se diz? Psicopedagoga, eu acho. A minha área é psicologia da área da educação. Apesar de eu trabalhar há muitos anos na área da saúde mental, a minha base é a educação. Pois é, eu acho teu testemunho muito válido, entendeu? Principalmente à medida que você for avançando na percepção, o teu olhar vai ser muito importante. Porque eu não sei, a gente não consegue dominar o movimento como um todo, mas eu procuro perceber dados onde a gente possa construir coisas. E eu estou achando muito interessante, eu estou muito feliz, estou até meio emocionado pelo fato de estar tendo contato com a Patrícia, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, lá em Portugal, falando sobre isso. Então, para mim, isso é uma oportunidade. A mesma coisa vale para a Letícia, para a Rafaela. Eu estou percebendo aqui hoje um destaque diferente. A Letícia queria falar alguma coisa, não queria, Letícia? É um convite, na verdade, de expandir um pouquinho o funcionamento, o nosso funcionamento. Você trouxe uma coisa muito relevante, que é escolher um caminho, né? Se é o caminho de espalhar o riso, se é o caminho de gerar um movimento financeiro a partir disso, que são caminhos diferentes, e a gente acaba escolhendo um ou o outro, e na verdade sempre a gente tem que escolher a cabeça, né? O que vai vir primeiro. Mas o que eu percebo como funcionamento de humanidade, a gente está muito preso no ou, na exclusão, né? Num ou outro, isso vem lá dos cientistas, né? Na competição, no um ou outro, sempre excluindo. E enquanto a nossa consciência ela é integrativa, ela nada exclui, tudo junto, tudo une. Né? Então, o meu convite, na verdade, é para a gente usar a nossa mente a nosso favor, que cada um acolha isso se quiser, mas funcionar a partir da pergunta: como isso pode ser bom para todo mundo e financeiramente? Como isso pode ser bom como uma terapia social e gerar renda para quem quiser viver disso? Como isso pode ser isso e também aquilo? Né? Só que quando a gente funciona a partir da pergunta na nossa mente, a gente começa a abrir possibilidades onde antes a gente via separação.
Então, é só um exercício mental de quem gosta desse, né, de quem está transformando a vida a partir da pergunta. Tá? Então, a gente tem, quanto mais a gente pergunta e não é buscar uma resposta, é ficar na pergunta mesmo. Tá? Porque quando a gente busca uma resposta, a gente busca a partir do que a gente já conhece. Se a gente, a partir do que a gente já conhece, a gente já sabe a solução, já sabe ou a falta de solução. Quando a gente fica na pergunta, a gente abre a nossa mente, a nossa consciência para novas oportunidades aparecerem. A Karina está querendo falar alguma coisa. Obrigado, Letícia. Cara, eu vou até comentar. A tua fala me fez perceber o quanto a gente é complementar e quanto o amor está associado a isso, porque existe uma diferença de geração. Então, eu vou ter sempre a tendência de fazer a coisa concreta, a coisa congelada, a coisa seriada, séria. E quando aparece uma pessoa mais nova trazendo, pelo menos eu tenho esse mérito de não me sentir ofendido, até pelo contrário, de me sentir complementado, de observar isso como oportunidade. Então, é isso que o riso traz. Eu achei muito interessante essa coisa de ficar na pergunta, porque à medida que você acha uma resposta, você acabou com as possibilidades. E não, se você se mantiver na pergunta, você está sempre aberto. Obrigado, querido. Vai, Karina. É aquela história do universo me surpreenda, né? Fazer a pergunta e deixar para o universo responder. Mas eu queria voltar a uma questãozinha aí que vocês estavam falando antes, que eu estava com a câmera fechada, sobre a questão do cérebro, né? Se o cérebro diferencia ou não diferencia, afinal de contas, né? Porque eu já li alguns estudos também que falam que o cérebro não diferencia se a gente está vendo, imaginando ou lembrando, que as mesmas partes são acionadas. Vocês que já estudaram mais sobre isso, é verdade isso? Cara, porque assim, em relação ao riso, eu acho que o cérebro deve diferenciar se a gente está fazendo assim, ha, 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 do que a gente está rindo. Mas em relação ao sorriso, eu sinto que quando eu ponho um sorriso no rosto, o cérebro como que ilumina, sabe? Ilumina as ideias. Então, eu acho que o cérebro não diferencia o sorriso. Isso aí é uma coisa, cara, que ainda vai... Tu vai gemer, porque tem que ter muito estudo, cara. O riso o riso simulado, eu já mostrei, já falei isso para vocês. O riso simulado, ele tem poucos estudos e estudos mal dirigidos. O sorriso não deve ter nada, porque o sorriso, para mim, eu também tenho essa mesma percepção que você. Eu acho que o sorriso talvez esteja além do cérebro, ele está na mente. Então, você conseguir percepções sobre o sorriso que você possa definir como científicas, eu acho que vai ser difícil. Mas eu quero que você perceba o seguinte: a minha crítica é em relação ao riso. Não é sobre o sorriso, é sobre o yoga do riso. O yoga do riso é que tem uma definição e utiliza essa frase. Entendeu? Sim. E é isso. Eu trago essa pergunta porque como eu fiz aquela música Sorria, né? Uhum. E na música fala, o cérebro não diferencia se o sorriso é consciente, libera um monte de hormônios que nos deixam mais contentes. Né? E eu tô fazendo o clipe da música, então eu pensei, não, se o cérebro diferencia, eu tenho que mudar essa letra, né? Olha, se alguém te questionar, você está bem parada, porque existem já estudos dizendo que o sorriso também produz hormônios da felicidade, tá? Então você está falando de sorriso. Sorriso. Quando você fala que o cérebro não diferencia, você tem o direito da dúvida, porque não tem nenhum estudo, eu garanto, falando do sorriso. Esse aí não tem, não. Me prove que diferencia. Então, quem quiser te contradizer vai ter que provar. Eu lembrei que tem um estudo, Karina, que mediu os efeitos do riso simulado
e do riso intencional. E aí os efeitos do riso intencional, eles perduraram mais do que do riso simulado. Eu lembrei desse Mas qual aí, é a mas diferença, Rafa? desse outro foi medido, né, no Não, eu artigo. queria saber a diferença, porque riso simulado e intencional, para mim, é a mesma coisa. Não, o riso, o riso espontâneo, Ah, eu acho que eu bom. devo ter falado errado. Então tá. O efeito do riso espontâneo, ele dura mais, né, no organismo. Os efeitos dele Sim. no organismo, né, são mais contundentes. E do riso simulado, menos, né? Tem esse artigo. Agora, com relação a essa outra coisa, dele provocar efeitos ou não, eu não lembro de de ninguém que tenha feito, ou nenhum artigo lá. Sorriso não tem. Mas tem só mais uma coisa, porque a gente tem o slogan do yoga do riso, né? Que é aquele finge, finge até que atinge, né? Que eu sempre achei meio estranho, assim, mas que traz essa ideia de que a gente simulando, a gente vai chegar no riso genuíno. Então, talvez seja por isso que se fala tanto nessa questão aí que o cérebro não diferencia, porque começa simulando e daqui a pouco dá risada de verdade, né? Mas, cara, tu tá querendo fazer um lobby em torno do yoga do riso e eu já falo o seguinte, precisa corrigir essa fala. Vamos lá, Isaura. Então, assim, ó, corrigindo a conclusão do artigo, Karina, foi que a yoga do riso ela diminui os níveis de cortisol e as relações, né, entre os hormônios, que é o hormônio, né, que causa depressão e o hormônio que o riso estimula a diminuição, mas o riso simulado e o espontâneo afetaram de forma diferente as dinâmicas, a dinâmica dos níveis de cortisol e suas relações. O efeito do riso espontâneo na dinâmica do cortisol durou mais tempo do que do riso simulado, sobre o que eu falei anteriormente. Karina, você tem que ver o seguinte, quando eles fazem essas avaliações, eles pegam, tem um nome específico para os grupos de testagem, e não são pessoas que, você Grupos de falou, controle, né? grupos de De controle. controle. Não são pessoas que... O que acontece? Eu, dentro da minha perspectiva, dentro da minha experiência, aliás, eu consigo, sim, ter um riso que eu poderia dizer que é espontâneo através do simulado. Só que, bota tempo nisso e prática. Então, esses grupos controles não são experientes em yoga do riso. Inclusive, cara, nesse vídeo da Ana Banana, o que eu acho que ela quis expressar com aquela... A gente, no estudo passado, botou aquele riso dela que ela diz: o líder do yoga do riso tem que ser capaz de... Aí fica um tempão rindo. O que ela estava querendo dizer com isso, eu acho? Tem que ser capaz de atingir o riso espontâneo através do riso simulado. Mas isso, para acontecer, não é uma coisa simples, e eu acho que esses grupos de teste não são pessoas que têm essa condição. Então, você pode até afirmar isso, mas vai ter que ter... Você pode afirmar isso dentro dessa característica. Ainda não foi comprovado, entendeu? Mas tem que pegar uma pessoa com a experiência da Ana Banana e pegar e dizer, bom, realmente uma pessoa com experiência consegue chegar ao riso natural, ao mesmo efeito do riso natural, mas tem que ver, ainda não foi afirmado isso, entendeu? Então, eu continuo dizendo, o riso espontâneo é diferenciado pelo cérebro, só que o cérebro produz benefícios em ambos os casos para o corpo. Vai lá, vamos deixar a Isaura falar. Eu não tenho nenhum, ainda na investigação que fiz não encontrei essa evidência científica, mas estava aqui a fazer uma leitura na seguinte: a ligação corpo-mente.
pensamento e emoção e depois o impacto no corpo. E também o que nós verificamos, se estou deprimida, a minha postura é uma postura diferente, mas se eu alterar, e essa evidência existe, se eu alterar a minha postura, se me enraizar e ficar com outra atitude postural, vai ter um impacto no meu cérebro. E pode modificar também o pensamento e a minha emoção. Por isso esta ligação mente-corpo existe, e se nós trabalhamos o corpo, alteramos também a nossa mente, os pensamentos e emoções. Era este apontamento que queria dar. Sim, esse apontamento também é falado. Tem uma outra frase que o Sandro usa que eu acho outra falha. Tá? Ele costuma dizer o seguinte, nós não somos felizes... Como é que é? Nós não rimos porque somos felizes. Nós somos felizes porque rimos. Essa frase induz a seguinte pensamento, que já foi uma teoria, porque tem diversas teorias da origem das emoções. E houve uma época que se dizia o seguinte, que se você começa a rir ou começa a chorar, a mente vai se apropriar disso e vai passar a sentir a emoção correspondente. Hoje em dia, já tem estudos demonstrando que não é exatamente assim. Então, está errado. É um fenômeno complexo que tem diversas interações, tá? Que podem ou não ocorrer esse tipo de fenômeno. Ou seja, você produz o riso e vai ficar feliz. Não é sempre que isso vai ocorrer. Então, não é correto você ficar reforçando esse tipo de afirmação. Mais uma vez, quem estuda um pouquinho, eu estudei um pouquinho, pesquisei, se vocês quiserem, depois eu coloco aqui para vocês avaliarem um pouquinho mais isso. Fala, Karina. A Isaura lembrou muito bem, né, dessa questão das emoções e da relação com a postura corporal, com a expressão facial e com a variação respiratória, né, que é um estudo da Susana Bloch, que é até utilizado dentro do teatro, né, que é Alba-Emoting, e que tem essa relação, e eu estou fazendo experimentos aqui, que eu estou fazendo um projeto de experimentação artística utilizando essa ferramenta. Então, por exemplo, se a pessoa está com os ombros caídos, olhar para baixo, com a respiração, ela daqui a pouco está chorando e vai trazer essa emoção de tristeza para si. E se ela está triste, com os olhos cabisbaixos, mas daí ela ajeita a postura, põe a cabeça mais para cima e começa a respirar profundamente, ela vai ficar mais tranquila. Então, se a gente está se percebendo, né, a gente está consciente de si, está se auto-observando, a gente pode perceber quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, quando a gente está com o ombro caído, e a gente para, respira fundo, né, põe os ombros para trás, cabeça para cima, e muda na hora, porque o nosso corpo, ele tem ele é uma ferramenta maravilhosa se a gente souber usar ele, né, e o corpo, eu digo o corpo e o cérebro junto. Então, eu acredito muito que a gente pode controlar as emoções a partir da nossa respiração, da nossa postura corporal e da nossa expressão facial. Então, arrumando a postura, colocando um sorriso no rosto, a gente muda na hora a nossa energia. E eu digo isso afirmando assim com veemência, porque eu já experimentei em mim várias vezes. Sim, mas mais uma vez eu vou ter, dentro da minha característica de emergência, não sei o quê, eu coloco o cuidado que a gente precisa de generalização. Isso que você está falando é uma generalização. Você vê o seguinte, a gente estava falando do riso. O riso é um ponto. Então, será que o riso sozinho... Aí você passou a falar do riso e da postura corporal. Aí eu pergunto, será que você falando do riso, você alterando seu riso e sua postura corporal, num ambiente congelado ou então num ambiente excessivamente quente, você vai conseguir? Não sei. Se você tiver numa condição, por exemplo, mais uma vez, eu vou colocar de guerra, se você tiver uma psicopatologia, vários fatores, eu acho que o estudo que fala sobre
as emoções está dizendo isso, que existem vários fatores que vão determinar a prevalência de uma emoção ou não. E aí, quando você pega e coloca, afirma que se você ri sozinho, só pelo fato de você estar rindo, você vai produzir felicidade, aquela pessoa que não atinge isso vai ficar frustrada. E aí, no cômputo geral, o que você vai ter? Uma frustração geral, porque nem todo mundo tem a capacidade de observação, de presença, de análise que você tem. Entendeu? Então, a minha preocupação é de como é que isso vai se apresentar para um público amplo, de massa, porque se você está querendo que isso se torne uma política pública ou uma visão pública, você tem que tomar cuidado com o público. Você não pode ficar olhando só para si mesmo e dizer, isso é assim. Essa que é a minha questão. Sim, eu nunca uso essa frase aí que se é feliz porque ri e tal. Pois é. Mas o que eu sempre utilizo é que se a gente sorri e ri, a gente eleva a frequência vibracional. Aí eu estou de acordo. Isso dá para entender, porque se o nosso pulmão começa a respirar mais, né? Porque o riso ele promove essa respiração mais acelerada, mais, né? O riso é uma expiração, né? Então, se a gente começa a rir, mesmo que de forma exercitada, o nosso coração, o nosso pulmão já mudam a forma de bater, de respirar, e isso faz com que a nossa vibração, a nossa energia também modifique. Então, o que eu tenho sempre falado nas minhas sessões é isso, que o sorriso e riso conscientes, eles ajudam a gente a elevar a nossa frequência vibracional, e daí a gente amplia o nosso campo eletromagnético e a gente ajuda a curar a aura da Terra. Aí eu assino embaixo. Aí eu assino embaixo. Contribui e para a paz mundial. Sim. Aí eu estou de acordo plenamente, entendeu? O problema todo, gente, é que, às vezes, a gente, no ímpeto de querer promover o que a gente gostaria que acontecesse, a gente acaba atropelando certas coisas. E, principalmente, nessa era de marketing digital, que você quer usar frases de efeito, você acaba inconscientemente buscando frases de efeito para promover aquilo que você quer. E aí, às vezes, você se perde um pouco. Tá? Eu não vou avançar, porque cada vez que eu boto um vídeo, dispara um processo diferente. E eu só tenho mais 2 minutos, então vou abrir para as considerações finais, sorrisos e risos finais, agradecimentos, juras de amor e de sorrisos e risos. O Paulão, o máximo que consegue é botar um coraçãozinho, cara. O bicho está largado ali. Lá. Vamos fazer nosso fechamento? Alguém quer falar? Lembra de tirar um print. Lembra de tirar um print aí da tela. Vamos sorrir para o print. Vamos sorrir para o cara. Vamos lá? Mais print, mas só sai um print de cada vez. Tem que tirar o print, ir lá, colar e daí tirar outro print, porque senão o último print é o que vale. Pois é, vai ficar só com só mesmo, porque senão eu prefiro ir. Meus amores, muito obrigado, cara. Adorei a presença, as pessoas novas que participaram, a contribuição de vocês. E quem puder, cara, sinceramente, eu gostaria muito de contar com vocês amanhã, porque sem perder o contato com o yoga do riso, a risoterapia, para mim, também está sendo uma experiência que eu quero levar adiante. Então, se vocês puderem contribuir, eu vou tentar mesclar a risoterapia com o yoga do riso e a palhaçaria. A palhaçaria também é outra coisa que está me provocando muito, cara. Muito, cara. Eu acho que uma coisa, trabalhar uma coisa e outra sem ficar com aquela. Aí eu entro na onda da Letícia. Como é que a palhaçaria e
yoga do riso podem se relacionar de forma positiva. E deixo sem resposta. Tá? Vamos lá, gente. Obrigadão e até a próxima. Vamos fechar aqui. A Letícia perguntou o que vai ter amanhã. Amanhã, às 5h30 da tarde, vai ter uma reunião no Zoom para conversar sobre isso. Risoterapia e yoga do riso. Não estava sabendo. Você está em algum grupo, Letícia? Eu estou no grupo desse aqui. Esse é do riso? Então, eu vou mandar o convite do Risoterapia Brasil, porque aí você, cara, o Risoterapia, eu pretendia que fosse um grupo, aliás, vai ser um grupo no qual só os administradores colocam mensagem. E minha intenção é só postar os eventos, tá? Mas já teve postagem lá dos próprios administradores aleatórias. A ideia é não sobrecarregar os celulares de vocês. Tá? Beleza. Olha Tchau, só, gente. mais um risinho, por favor, que eu quero manter essa prática. Fechar rindo.